Olá, bem-vindo a Tudo Sobre Pet Não Convencional. Hoje, mais um episódio da temporada, que será a programação quinzenal, no canal do YouTube Tudo Sobre Pet. Acompanha lá. Meu nome é Erika Couto, médica veterinária, especializada em pets não convencionais, e hoje estamos aqui com dois convidados, Dr. Rodrigo Prazeres, médico veterinário especializado em gatos, e a médica veterinária Solange Micail, e criadora de Savannah e Bengal. Tudo bom, gente? Tudo bem, Erika? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite aí, esse bate-papo. Não, com certeza ali. E tem mais um convidado que ele está andando por aqui, pessoal. Daqui a pouco ele aparece de novo. Pessoal, por que eu trouxe vocês hoje? Vai falar de gato em pleno um podcast de pets não convencionais? Por quê? A gente já teve um episódio, né, aí, que saiu na mídia todo, sobre o Bengal, que foi liberado, solto, em mato, né? Inconfundido, e também sobre a procura do Savannah, né? Então eu queria que vocês começassem, começar com a Solange, qual é a diferença do gato silvestre para o Bengal e para o Savannah, e aí o Rodrigo também complementar, por favor, para a gente ir trocando essa figurinha para as pessoas entenderem que não dá para confundir exatamente com gato, né? A questão técnica não tem como confundir. Então, a gente precisa, antes de qualquer soltura, pensar nisso. E também apresentar essas raças, né? Então, o Bengal e o Savannah são duas raças domésticas que têm uma proximidade muito grande com os animais selvagens, né? Porque eles vêm, respectivamente, o Bengal do gato leopardo asiático e o Savannah, a raça se originou do serval africano. Então, por essa proximidade, né, eles trazem essas características de pelagem que o fazem muito parecidos com esses animais selvagens, só que eles são domésticos. Então, acho que por isso que algumas pessoas até confundem. Eu tive um episódio uma vez que alguém viu, eu acho que foi o jardineiro da vizinha, que viu os meus gatos, né, e achou que eram animais selvagens, e veio a polícia na minha casa. Ui. Né? E daí, no que o policial foi entrando, foi horrível, gente. Eu até fui pegando a revista, mostrando a capa da revista. Eu falei, não, moço, olha, eu crio gato. Eu peguei o troféu da exposição, falei, eu crio essa raça que é parecida com o selvagem, né? Mas não é o animal selvagem. Mas para o leigo, né, ele pode realmente fazer essa confusão, porque alguns são realmente muito bonitos e realmente se assemelham com o selvagem. Ele já está aí atrás de você, já está aí, já. Gente... Daqui a pouco ele já vai estar vindo falar com a gente aqui também, já se apresentar para vocês ali. Então, a gente. Qual que é a diferença primordial, Rodrigo, entre eles aí? Vamos colocar assim, que a Solange já comentou aqui um pouquinho, né? E aí agora, como que você acha, assim, como médico veterinário especializado em gato? Tá, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que pensar que o Charlie aí, né? O Bengal que está aqui desfilando aqui no estúdio. Você consegue ver que, assim, ele tem um crânio menor, a cabeça dele é menor, né? Então, assim, a cauda dele é menor, né? Você olha para ele e você consegue imaginar um gato doméstico, sim, mas com ar de um gato selvagem, né? A grande questão é que, principalmente aqui no Brasil, as espécies neotropicais, né, elas podem ser, sim, confundidas. Você pega um gato maracajá, você pega um gato do mato pequeno, né? Você consegue olhar e sentir uma certa proximidade. E o mais, assim, problemático é aonde está esse animal, né? Porque, poxa, estava num quintal, né, numa região que, por exemplo, pode ser uma região rural, uma casa, tipo, num condomínio mais afastado da cidade, né? Aí você pode pensar, poxa, tem um gato selvagem ali perambulando. Para um leigo, né? Agora, como aconteceu lá na Tijuca, se não me engano... Acho que foi isso. Tava numa garagem, acho que no apartamento do tava no hall, do pelo hall, que eu lembro, né? no então, hall assim, que falaram. Isso. Então, assim, é um pouco mais, assim, complicado para você conseguir chegar e falar assim, nossa, tem um gato selvagem aqui. Qual que é a probabilidade, né? Mas, enfim, então, assim, existem características muito semelhantes, né? Então, você vê o tipo de marcação, por exemplo, um Bengal, você vai olhar, ele é meio marmoreado, né? Ele tem essas
essas listras que vão se juntando, que lembra muito, por exemplo, da jaguatirica, né? Mas a cabeça, o crânio, ele é menor, o olho, ele é menor, dessas espécies costumam ser um pouco maior, a cauda não é anelada, né? Então, essas espécies costumam ser um pouco mais anelada, não tem aquela presença daqueles ocelos, que é bem característico também das espécies neotropicais, principalmente atrás das aurículas, né? Atrás das orelhas, costumam ser pretinhas com um ocelo branco, né? Então, assim, existem algumas marcações que para uma pessoa até mais técnica, ela consiga falar, não, isso é um gato doméstico. Mas sim, para um leigo, ele consegue ter uma certa dificuldade, né? Quando a gente está falando, por exemplo, do Bengal, né? Sim. Eu acho que aí o grande problema são as pessoas que trabalham com isso. Não estão treinadas para tal. Não estão treinadas para, né, para tal ofício. E até mesmo assim, poxa, eu não tenho certeza, vou perguntar para quem tem certeza, né? Exato. Então, já o Savana, aí vai depender muito, né? Isso que eu queria perguntar, você já foi no spoiler aqui, tô aproveitando hoje a cola aqui do briefingzinho, né, sempre a gente faz. Qual que é a procura, Solange, que você vê aí do gato savana? E, Rodrigo, o que você vê do pessoal que tem gato, né, que você já trabalha com esse público de gato, eles querem savana ou eles não estão se importando com a raça e são outras pessoas? Aí tentar saber um pouco do público, até para depois a gente poder falar um pouco de comportamento, porque não acredito que é para qualquer um, para ter um Bengal, um savana, um serval, um caracal aí, que estão aí em xiste agora, né? Em plena luz, né, das ações aí que o pessoal está querendo. Solange, o que você me diz? Então, é assim, olha, eu só vou comparar com o Bengal um pouquinho. Claro. A raça Bengal, ela tá mais trabalhada, né? Uma raça que começou em 83, então a pelagem tá mais trabalhada. A gente encontra Bengals hoje que são com a pelagem até mais bonita do que o do próprio gato leopardo asiático, porque se desenvolveu as rosetas maiores. Hoje parece mais o leopardo nebuloso do que o gato leopardo asiático, né? A marcação. Então, isso foi um trabalho aí da pelagem. Já o savana, o que acontece? Existe muita confusão com relação à raça. Por quê? Porque se faz muita propaganda de savana como se fosse o próprio serval. Hoje em dia, se a gente coloca savana no Google, inevitavelmente você vai se deparar com uma foto de serval, e aquilo não é um serval, inclusive às vezes erroneamente na legenda. Então, eu não sei se por má fé de alguns criadores também, que querem vender mais caro, como se fosse ficar um animal grande, gente, não fica, né? Fica quando é muito próximo ao selvagem, né? Se a gente está falando de um F1, um F2, são animais realmente maiores, mas mesmo assim menores do que o serval. Não adianta achar que vai ficar daquele jeito. O que eu recebo de mensagem, eu quero um gato assim, ó, e me manda a foto de um serval. Até eu explicar, olha, gente, não é isso aqui, é o serval, é o que faz a raça, né? Nem um F1 fica desse tamanho. Fica desse jeito. Então, a gente tem que explicar que a raça é uma proposta que vem desse felino, mas é uma versão menor, né? E que dilui um pouco essas características, né? O tamanho de orelha, o océlia, a lágrima, tudo vai diluindo. É um gato doméstico, savana. Quando chega na geração F4, F5, são gatos do tamanho das outras raças. Né, os meus F5 são do tamanho dos Bengals. Eu conheci, isso é uma coisa mais linda, mas o Bengal é maior que um savana quase, olhando assim. Se colocar o Charlie que está aqui com a gente, lembrando da savana que eu mexi, é maior até. A morfologia dele parece que ele é mais robusto, ele é mais musculoso, né? O savana, quando começa a chegar lá no F4, F5... ele tem ali um peso do macho, que costuma ser um pouco mais pesado que a fêmea, de 5,5 kg, né? Aí você pega um F1 que pode chegar a 9 quilos. E o pessoal está mostrando como se fosse de um gato de 13. Sim. Quem tem isso é o Maine Coon, né? Se a gente for parar para pensar. Quando tem, porque não é qualquer Maine Coon que vai chegar a 13 quilos, né? Vai depender muito da linhagem também que tem, porque hoje em dia tem essas criações que tem linhagens. Os americanos gostam de tudo grande, né? Mas aí você vai para outros locais que o grande não é tão legal, né? Tipo, por uma questão de espaço e tudo mais, então eles acabam, tipo, adaptando para o mais próximo da realidade, né?
Bom, em relação a quem procura, né? Olha, a gente tem que pensar no seguinte, quem gosta de gato, gosta de gato. Tipo, a pessoa, ela vai atrás de um gato. Para ela tá mais preocupada se é pretinho, se é laranja, se é color point, se é um siamês, que muitas vezes não é um siamês de verdade, né? Só tem aquela marcação color point. Então, assim, quem gosta de gato vai atrás de gato, né? Aí a gente está pensando quem gosta de raças. O que está acontecendo hoje em dia? O último censo de animais como pets brasileiros, né, o IBGE, mostrou que houve um aumento entre os anos 2020 e 2021 de 5,9% do crescimento da população felina nos lares brasileiros. Tá? Então, assim, o gato hoje em dia é o terceiro grupo de animais domésticos mais mantidos dentre os lares. Ele só perde, obviamente, para os cães. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de tamanho continental, com muita região rural, né? Então, o cão ainda tem aquela função de proteção, de fazenda, de sítios, etc. De pastorear, né? Também, exatamente. Né? Não, cães de trabalho, né? Sim, isso bem lembrado. E a gente também, ele perde para as aves. Então, ele acaba tendo, aqui no Brasil, acaba tendo muito número de aves. Aves canoras, psittaciformes, principalmente. Sim. Então, assim, os gatos, eles deram um salto, vamos usar um salto muito grande na população felina. Literalmente. Né? Literalmente, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é o pet de eleição, é o pet mais comum, assim como muitos países europeus, tá? Aí a gente começa a pensar, por que isso? Porque cada vez mais a gente está se verticalizando, as cidades cada vez mais não têm espaço. Eu me coloco como exemplo. Sim. Nunca na minha vida imaginei ter gatos. É aí que eu vou entrar no perfil da pessoa que está entrando. Hoje eu tenho gato. Então. Hoje eu tenho gato. Aí é que eu falei, lembra lá no início que eu falei que a pessoa que gosta de gato, ela pouco se importa muitas vezes com a raça do gato. Ela tá, que raça é seu gato? É pretinho, é laranja, é branco, é frajola. É frajola. Entendeu? Aí hoje em dia nós já temos um público que é um pouco mais exigente, que é aquela pessoa que não veio da pessoa que tem aquele amor de gateiro que foi passado às vezes da mãe, da avó, de alguém conhecido, já nasceu com aquilo. Mas sim de pessoas que estão buscando um novo tipo de animal de estimação, se enquadrando dentro do seu dia a dia, né? E com essa brincadeira, o gato está sendo, como as próprias pesquisas nos mostram, o animal eleição. Como exemplo, agora você falou disso, o meu primeiro gato foi exatamente um Bengal. Então. Meu primeiro gato foi um Bengal. Né? Então, é assim, que é o mais próximo, até com o que eu trabalho. Sim. Assim, se olhar, o mais próximo que lembra, né? Sim, deixar claro. Que lembra um animal selvagem. Selvagem, né? Porque é um doméstico. É um doméstico. Né? Então, assim, foi exatamente... E a hora que você vê o dia a dia... Sim. Aí as pessoas acabam fazendo o quê? Procurando um designer. Sim. Acaba com um layout. Eu quero esse gato, porque esse gato aqui me lembra um gato selvagem. Eu quero, mas assim... Por aí mesmo. Você descreveu tudo. E as pessoas vão atrás disso, né? Então as pessoas, elas veem lá um serval e falam, nossa, eu quero esse gato, porque embaixo está escrito savana, né? Porque como já foi bem... Solange comentou. Eu estou imaginando ela recebendo isso. Exatamente. As mensagens. Né? Tipo, e aí, né? Eu também imagino. Eu imagino um serval caçando na planície africana e a pessoa falando assim, eu quero um gato assim. Olha, não vai ser possível, né? Olha, no momento não vai estar sendo possível. Então, assim, a gente tem esse tipo de tutor hoje em dia, de proprietário, responsável, pai, mãe, chame de como você quiser. E isso acaba complicando um pouco as coisas, porque, né, isso aqui falando de Brasil, né? Então, assim, lá fora a gente sabe que é diferente, as pessoas já têm gatos há muito tempo, inclusive, né, existe maior número de abandono de gatos que são mais, com esse tipo de característica mais ativa, que requer mais atenção, né? Eu acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Sim, a gente vai falar de comportamento daqui a pouco. Olha o spoiler, Rodrigo e os spoilers já. Mas, enfim, só pra gente direcionar, quem é a pessoa que tá procurando? Muitas vezes não é o gateiro, é uma pessoa que viu ali um gato, tá atrás de um gato como animal de estimação e que é um gato diferente, que é um gato de raça, né? E
como acontece com quase todos os animais de estimação, a pessoa não lê a respeito, né? Então a pessoa, ela vai, primeiro ela compra, adota, ganha, e depois ela vai se informar para saber o que é que ela levou para dentro de casa. Aí eu vou te falar uma Exatamente. coisa que a gente falou no outro episódio, que vai sair agora, no dia... Não, já saiu. Eu que vai sair no dia, não, já saiu. Já saiu. Que a gente fala disso do pessoal de serpentes. Sim. Que a gente hoje está encontrando o quê? Antes da pessoa adquirir, está pesquisando. Mas de quantos? Vamos colocar na minha rotina, de quase 20 anos de formado, vocês também. Quantos Sim, isso é muito... fizeram a consulta? Já tive vezes que eu fiz a consulta sem o paciente. Porque foi a primeira. Tipo, não, quero saber como que funciona, como que é, como não é. E aí, a segunda ida, teoricamente, o retorno, né? Uma segunda ida, uma visita, foi o quê? Com o animal. Então, ela já se preparou o ambiente. Isso eu não vou falar só de serpente. Eu já tive com aves de rapina. De novo, são animais já diferenciados. E eu acredito que hoje deveria ter isso também para gatos diferentes. Porque a gente vem despreparado. Aí a gente lê pra caramba antes, né? Aí eu falo, aí de novo, é fora da curva. Ler sobre, né? A gente pode pegar um exemplo aí que você já conhece, que é de outro, Charlie, né? Da minha irmã, que tem um Bengal, que não esperava que era aquilo, né? O comportamento, né? Só para aproveitar então esse gancho do comportamento, como que é o comportamento, Solange e Rodrigo, do Bengal, do Savannah, de um gato tradicional? O Bengal, ele ele emite mais sons, ele vocaliza muito, é um gato que fala bastante e que ele emite como fala, um range, uma amplitude maior de sons em relação ao gato normal. É um gato muito ativo, é um gato curioso, né? Eu vou comparar, por exemplo, com gatos de pelagem longa, que são mais calmos, né? Uma vez eu fui no estúdio fazer uma gravação, que nem essa, e tinha uma mulher com 3 persas, uma outra criadora, e eu com o Bengal. Os 3 persas ficavam em cima de 3 almofadas, né? E tinha uma 4ª almofada que era para o Bengal, mas é lógico que ele não ficou lá, né? Ele está rodando. Porque o Bengal, ele é curioso, ele queria ver os 4 cantos do estúdio, que nem está acontecendo aqui, né? Jamais ele ia ficar paradinho, que nem os persas que ficavam que nem uma almofada em cima da almofada, né? Sim. Então, assim, é um gato ativo, é um gato que você levanta para ir para a cozinha, ele vai atrás de você, ele é um gato que vai estar sempre com você, brinca, assim, você pode colocar com uma criança meia hora brincando, ele vai brincar a meia hora, né? Ele não cansa, ele não é o Garfield, ele vai ser ativo. Então tem que ver se a pessoa está disposta, né? Ter esse gasto de energia e esse tempo para dedicar. Esse tempo. Não é que assim, ele está ligado no 220 o tempo todo, não. Ele dorme também do seu Ele é um lado. gato. Ele é um gato, né? Mas não é assim tão parado que nem os gatos de pelagem longa. Então tem essa característica. Os dois, tá? O Bengal e o Savannah. O Savannah, ele vem do serval africano, que é um animal que pula muito, ele pega passarinho no ar lá na África. Então, o que acontece? É um gato que tem uma capacidade de pular muito alto. Eu tenho clientes que mandam foto do Savannah, tipo, descansando em cima da porta, né? Deitado em cima da porta, olhando tudo. Gente, vai assim, do chão até os 2,10 de uma porta tradicional, num pulo só, tá? Então, assim, um gato que tem muita força... Né? Muito preciso, muita força nos posteriores. Ou seja, aquele cristal da sua prateleira não está seguro lá em cima, tá? Então, vale lembrar que ele também pula em cima da geladeira, ele também é capaz de pular, né, e acessar o lugar. Acesso livre total. E uma coisa que hoje eu vejo, não existe mais bibelô de estimação. Os bibelôs de estimação, eles ficam com o sofá embaixo, porque se cai no sofá. É mais ou menos isso, porque a partir do momento que você tem gato, né, e o Bengal, eu lembro que ele fazia exatamente isso. Ele queria olhar. E de preferência, por mais que não é como Savannah, de saltos, ele tá ali andando, sim, ele quer ver o mundo de outras formas, né? Porque aí você pega uma parte do comportamento inato do gato,
né? O gato é um animal que ele é semi-arborícola, né? Então, assim, ele é um animal que ele pode ser topo de cadeia aonde ele está vivendo, né? Ou ele pode ser presa de um outro felídeo, de um outro carnívoro qualquer, né? Sim. Então, isso é bem legal, se puder dar uma ênfase nisso, porque as pessoas esquecem sim, que ele, além de predador, sim, ele também ele é é uma presa. presa. Então, assim, falar do comportamento, fora isso eu da acho muito zona de legal. conforto dele, ele está em luta ou fuga. Ele está em luta ou fuga constantemente. E para ele prefere muito mais fugir do que lutar. Porque ele vai gastar menos energia fugindo e se escondendo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. São animais que, no caso, como a Solange já falou, o Bengal, ele mia drasticamente. Ele chega a miar mais do que raças orientais, né? Que são conhecidas como falantes. Por exemplo, siamês, ou próprio oriental, balinês. Então, assim, ela fez uma ótima comparação. De pegar um Bengal e um gato de pelagem longa, né? Por exemplo, Outro persa. mundo. Eu tenho um persa de estimação, né? Eu tenho 2 gatos. Eu tenho um vira-lata todo preto, que ele é miador, porque ele tem essa genética do color point, que é a mesma genética que vem dos siameses. E tem um persa. Então, são 2, assim, extremos, né? Então, você consegue notar muito, muito bem essa diferenciação, né? Então, são animais que são semi-arborícolas, então eles gostam de estar, né, em níveis. Se você for dividir sua casa em camadas de níveis assim de altura. Gatificar a casa. Então, por isso que é importante você ter essa questão da gatificação da casa, né? E isso é um recado também importante para aquela pessoa que está em casa pensando, tipo, eu quero adotar um gato, mas eu não quero um gato que suba no sofá, não quero um gato que suba na cama, não quero um gato que suba na mesa. Não tem um gato. O gato não está dentro, então, desse planejamento. Vamos mudar aí o pet de escolha. Porque o gato vai fazer isso. E mesmo você querendo ou não. Né? Então, assim... Aí, nesse caso, que você não quer nada que pule, um porquinho da Índia. Exatamente. Aí vai para esses animaizinhos, né? Diferentes aí, nossos pacientes também ali. Né? Então, isso querendo ou não, as pessoas... Quando eu decidi ter o Bengal, foi exatamente a informação que tem que gratificar. Sim. Então, aquelas árvores... E ele olhava tudo. E isso não é só o Bengal, isso é gato no geral. Até o persa. É que eu comecei com o Bengal. Até o persa, que a Solange já falou, ele é mais quietão, tá tudo. Para o gato, ele estar no nível do chão, torna-se um animal vulnerável. Sim. Então, para ele, um nívelzinho maior que tiver, já está de grande tamanho, né? Eles gostam, e isso é importante. E a gente tem que pensar sempre no quê? O gato, como a gente estava conversando aqui antes de começar as gravações, ele é um animal muito ainda... pouco compreendido. Sim. Né? A domesticação dele começou há muito pouco tempo. É o MIB. Homens de preto total ali, que tinha um serzinho dentro do gato ali, praticamente. Então, né? assim, quando você faz uma extrapolação para outra espécie doméstica que tem, né, tem grande feição, filia com o ser humano, que são os cães, a gente tem que pensar, são espécies totalmente distintas. Né? O cachorro, 100 mil anos aí de domesticação, né? Hábitos gregários, muito semelhante ao que o ser humano é. Aí vem o gato, que tem aí cerca de 10 mil anos, que a gente tem indícios da sua domesticação, a gente não sabe exatamente onde é o ponto da domesticação do felino, mas a gente sabe que começou aí entre esses 10 mil anos, né? Desde ali da primeira escavação que fizeram em Israel e encontraram alguns molares de gatos com uma pessoa, né, junto da ossada de uma pessoa. Depois na ilha de Chipre, né, que é mais famoso, que tinha uma pessoa enterrada junto com o corpo de um gato. E, provavelmente essa pessoa era uma pessoa famosa que tinha esse gato com uma grande filia nele, né? Então acreditava-se que as pessoas, ao morrer, elas já iam para um outro local. Então levava todos os seus pertences, né? Depois com os egípcios, né, que aí a história é um pouco mais conhecida, que aí tornou-se um deus. Depois foi para e eles acreditam nisso até hoje, né? Os gatos, eles acreditam nisso, fala a verdade. Então, é que na verdade é o seguinte, a mitologia egípcia já não é mais tão forte como fora no passado, mas
o Egito é um país do norte da África que tem o Islã como cultura, Não, o que eu como brinco, religião. que quem acredita ainda muito nisso são os gatos. Ah, sim, claro. Os Não, gatos. perdão, acreditam. Os gatos mesmo, eles acham ainda que são deuses. Então, mas aí no islamismo, né, tipo assim, tem uma passagem que diz que Maomé, ele foi protegido por o seu gato, que chamava Mueza, se eu não me engano, de um ataque de uma serpente peçonhenta. Então, esses gatinhos que quando você visita algum país, assim, muçulmano, você vê que é muito frequente, né? Tipo assim, as pessoas alimentarem os gatos de rua ou até quererem os gatos próximos aos comércios e tudo mais. E principalmente aqueles gatinhos que parece que tem um M, aquela marcação tab, que parece que tem um M na testa, eles são os mais venerados. Por quê? Porque lembram de Muhammad, né? Que seria Maomé. Mas enfim, então assim, um gato, de repente, ele entrou dentro da cultura do ser humano, né? Virou Deus, depois foi convertido ao diabo, né? Sim, então, assim, ele passou por todos os estágios e a gente conhece o gato como animal de estimação, como a gente está conversando agora, no período pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Então, a guerra acabou no século passado, em 1945, e desde então que a gente tem ele da maneira como a gente tem hoje em dia. Não tem nem 80 anos. Então, ele é muito pouco compreendido. Então, o que a gente sabe é isso. São animais crepusculares, eles não são noturnos. São animais semi-arborícolas, são animais solitários, que é outra coisa também que a gente erra bastante, porque a gente está acostumado com nós, seres humanos, que somos hábitos gregários. Então, você não quer viver o resto da sua vida sozinha. Você quer ter uma companhia. Né? O cachorro, muitas vezes a gente fala assim, vou ter 2, vou ter 3, mas eles se dão até relativamente bem. Tem problemas também, né? Pessoas que trabalham com cães sabem disso. O gato, ele pode viver, algumas espécies de felídeos, exceto os leões, que vivem em clãs, eles podem viver em comunidades, né, essa questão social, por uma pressão do ambiente. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe que pumas e guepardos, eles podem, inclusive, caçar, né, juntos e dividir a mesma presa, né, por essa questão de uma pressão ambiental. O gato doméstico entra nessa brincadeira, principalmente quando eles formam essas colônias de gatos ferais e quando a gente leva gato para casa. Sim. Que a gente muitas vezes não leva apenas um gato, leva mais de um, né? Não tenho mais porque ele proibiu. E outra coisa que a gente tem que lembrar dos gatos, independentemente de ser o Bengal, o Savana, um gato doméstico, é que eles são carnívoros estritos. E são caçadores exímios. E as brincadeiras deles muitas vezes envolvem caça. E a gente tem que tomar um certo cuidado com casas que são multipets. Então tem aquelas casas que tem aquário, tem laguinho, tem passarinho, aves, roedores, coelhos, e muitas vezes um animalzinho desse pode acabar sofrendo nas brincadeiras desses animais, né? Eu tenho um multiespécie, aí eu posso até comentar que o pessoal não vai dar certo com as aves, com aquário. Deu, mas lógico, sob vigia. Então, eu não confiava em nenhum deles sozinho. Né? Porque uma hora o instinto pode falar mais alto. Com qualquer gato, não só o Bengal. Qualquer animal, eu diria, né? Sim. E desses três que nós estamos falando, assim, gato em geral tem que tomar cuidado. Sim. O Bengal, os criadores e a literatura fala que tem que tomar cuidado, mas se acostumado desde cedo, ele costuma, né, a ter uma certa filia. Mas o savana, eles falam que é o que tem que mais tomar cuidado. Se ele caça, não, né? Porque faz parte da natureza dele. Metade desse gato, vamos falar do F1, vem de um gato que tá ali para caçar, né? Sim. E ele passa o tempo todo querendo caçar, né? Porque eles não vivem com fartura. Eles vivem sempre com escassez. Então, o que eles conseguirem caçar para eles é ótimo. Seja um grilo, seja uma ave, um roedorzinho, porque para eles é nutriente entrando, né? Sim. E aí, aproveitando essa parte que você comentou já bastante da rotina, né? Como que é, Solange, a rotina de um savana, de um Bengal, Rodrigo? Porque, pelo que vocês já comentaram aqui, não creio que é para qualquer pessoa esse tipo de animal. Até mesmo, se a gente for comentando de associações, lembrar do savana, né, o que a gente está falando principalmente, em audição, visão, como que funciona. Então, para saber da rotina desse animal, como que a gente vai introduzir ele na minha rotina?
também do dia a dia e para ter uma qualidade de vida para você e para o animal. Se você escolheu, você tem que ter responsabilidade perante o animal que você escolheu. Com certeza. Então, quanto à rotina, a gente tem que prestar muita atenção na base, né, da raça, de onde vieram esses animais. No caso dos dois, como são caçadores, né, como o Rodrigo estava explicando, eles olham tudo assim na casa que se mexe. Ele não para Você um está minuto. escrevendo com uma caneta, ele está olhando a caneta se mexer, ele está sempre observando principalmente tudo que se move, né, e está sempre atento a tudo ali. Quanto à audição que você comentou, né? O serval é um animal que tem as orelhas muito grandes. Por quê? Porque ele tem que caçar na África, naqueles capins altos, ele consegue escutar o barulho de um roedor ali no meio, e ele pula precisamente ali em cima do roedor. Então, é um animal que depende muito da audição para a caça. Então, se eu curtir aquele rock and roll pesado no som alto, vai ser super legal para ele? Não vai rolar. Tá. Então, ó, pessoal, lembrar disso, hein? Nem para ele, nem para nenhum outro, hein? Detalhe, né? Para nenhum outro, bem lembrado também. O Bengal, ele ainda tem a orelha pequenininha. Agora, o Savannah, né? Quanto maior a orelha, mais bacana é para a raça, é mais parecido com o Serval. O Serval, então, tem aquela antena parabólica na cabeça, né? Ele tem uma audição muito sensível. Então, por exemplo, não é, por exemplo, para minha mãe, que é uma pessoa idosa que tem 40% só da audição. Ela assiste televisão no último, gente. Então, assim, se me incomoda, né? Se eu, quando vou visitá-la, eu peço para desligar, para baixar, né? Você imagina um animal que tem uma audição mais sensível convivendo num lar com a TV alta, né? Não é para ele. Vai incomodar, vai ser um animal que, de repente, não vai querer estar por ali, vai ter um motivo. Outra coisa também, o adolescente que escuta som no último, também não é o ideal. Tem que respeitar a natureza do animal. O animal que tem uma audição muito mais sensível que você, né? Tem que respeitar que aquilo vai incomodar muito mais. Então, são essas coisas, basicamente, que tem que estar de acordo, né, com a rotina da pessoa, o grau de atividade. Se eu trabalho o dia inteiro, fico lá, saio às 7 da manhã, volto 8 da noite, tudo bem para eles? Tudo bem, eles são extremamente independentes, como qualquer felino, como qualquer gato. E falando ainda na parte de companhia, que nem ele mencionou, o que acontece, né? São poucas espécies de felinos que vivem em grupos, os leões e os gatos domésticos. O resto, a maioria é solitário, e quando muito vai se juntar para uma cooperação, para uma caça só, ou se não, quando você vê aquela foto com 3 guepardos, normalmente é uma mãe e 2 filhotes grandes que ainda não se desgrudaram dali. Mas, assim, normalmente eles são independentes. Então, muita gente me pergunta, eu preciso levar outro para fazer companhia? Eu falo, não é necessário. Não é que nem o cão. O cão já vive em matilha, já é muito mais adaptado com outros cães, né, ao redor. Agora, às vezes, a pessoa fala, eu vou comprar um gatinho, um filhote de presente pro meu outro gato que já tá velhinho. Eu falo assim, você vai chegar com o filhotinho, o gato que tá velhinho vai odiar o presente, né? Nossa. Inicialmente. Depois acaba se dando bem tudo, mas... Tipo, aceita, né? Aceita. Mas, assim, normalmente não é o que acontece, né? Então, assim, eles têm essa natureza independente. Eles ficam muito bem sozinhos, o que é bom para a pessoa que trabalha fora, né? Não vai ser aquele pet que vai morrer se você não estiver lá, não. Ele vai estar no ambiente dele, né? Que é a coisa que ele mais ama no mundo. Mas desde que você tenha um preparo, como o Rodrigo comentou, né? Não adianta deixar numa casa com cama, sofá e só. Cadeira com estofado caríssimo. Eu tenho um primo que é um decorador famosíssimo, né? E os tecidos que ele compra, a gente imagina, né? São móveis super exclusivos. E daí você tem aquele... né? Seu móvel é caríssimo, com aquele tecido caríssimo. E você coloca um gato, né? Pode ser que o gato também ache aquela cadeira interessante. Então, é necessário preparar a casa, como a Érica falou, ter arranhadores, ter brinquedos específicos para que o animal não se volte para a cortina, para a mobília. Então, aí vira meme depois, né? Pendurado.
árvore de Natal, tem que tomar cuidado com tudo isso, né? E tem que lembrar que essa independência não significa que, tipo, ele vai chegar, vai colocar comidinha no pote, vai pegar água do filtro, vai pagar o boleto dele, né? A gente tem que lembrar que, tipo assim... Ir no veterinário sozinho. Exatamente, as pessoas têm que cuidar dele, né? Tipo, porque, eu vou ter um gato, porque eu acho que muitas pessoas ultimamente estão pegando gatos, pensam assim, são animais independentes, né? São, mas eles precisam dos seus cuidados, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Tem que limpar a bandeja sanitária, tem que colocar comida, trocar água, né? Tem que ver se tá tudo ok com ele. Levar no veterinário. Levar ao veterinário, fazer né? o check-up. Porque a gente ouve muito falar que o gato é o animal do futuro. E realmente está sendo. Tudo bem, mas tem limites, né? Só que peraí, né? Tipo, não é tem que entender que, tipo, ele não é autossuficiente. Tipo, ele vai melhorar sozinho. Tem inteligência artificial já, ali, mais um pouco. Paga cartão de crédito. Isso, exatamente, né? E, tipo, ele não precisa passear, que é uma coisa que muitas pessoas falam. Sim, ele não precisa passear. Mas gastar uma energia desses gatos é fundamental. Isso a gente precisa brincar com eles. Agora, né? que ela comentou dos saltos, dessa parte, como que é essa interação com os savanas, com o Bengal, principalmente? Eu vi que você trouxe as varinhas aqui, ele não parou um minuto. Eu acho que ele parou agora um pouquinho ali. Eu já chamo ele porque ele não tem... Como que é essa interação? Então, a interação gato versus o responsável. Eles gostam bastante de brincar e eles são muito curiosos. É que aqui o ambiente é grande, é tudo novo, então não tem só a varinha, tudo. Tem fio, tem, né, tem tudo. Tem tudo. Como eu falei, são muito curiosos. Mas se chamar para brincar, ele vem. A gente já faz uma demonstração. Não, nem esquenta, deixa ele tranquilo. É mais para mostrar o quê? Que a gente, por mais que nem o Rodrigo comentou, né? Por mais que é um animal independente, ele tem que ter atenção. Sim. Ele não vai morar sozinho, né? Senão... Isso. E a gente precisa... Porque, assim, ele é mais independente se a gente fizer uma correlação, uma analogia com cães. Que o cão quer tudo. Que o cão quer tudo. O cão... É aquela coisa, o cão, ele tá doente, ele demonstra pra vizinhança que ele tá doente, né? Agora, o gato tá doente, ele esconde as manifestações clínicas. Lembra que eu falei que ele é um animal que é presa e predador? Sim. Então, e é pouco compreendido ainda, então ele ainda se sente eu brinco que ele coloca o chicotinho ainda também, né? Só não ganha do porquinho da Índia. O porquinho da Índia, ele pega o chicote e fala, vou morrer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas o gato, eu vejo que ele se fecha. Sim, ele fica quietinho no canto dele. Fecha. Fica quietinho no canto que o porquinho, eu falo da Índia, que ele fica pisando no xixi, no cocô, pra ter pododermatite ainda por cima. E ainda aí grita, né? Chicoteia. O gato, eu falo, não, ele se chicoteia que ele vai morrer, mas vou morrer sozinho, né? Não vou tentar lutar, fica quietinho lá. Mas aí precisa de toda essa atenção, assim, principalmente atenção veterinária. Porque existe, inclusive nos países desenvolvidos, existe uma coisa chamada paradoxo do gato. O que é isso? O gato é o animal mais adotado, é o animal que mais está dentro dos lares. Muitas vezes esses animais, eles não são pagos, eles são adotados, eles vêm de ONGs, pegaram na rua, ganharam, etc. E são os animais que menos vão ao veterinário. Né? Então, assim, não se tem um custo muito grande com o veterinário numa boa fase da vida deles, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal, ele gasta muito mais com o quê? Com alimentação, com esse tipo de coisa. Isso que eu ia perguntar. Mas isso não significa que esse animal está bem. Porque na cabeça da pessoa, não está manifestando nenhum sinal clínico. Eu estou dando a melhor ração que tem, independentemente da marca. A melhor ração que tem. A A, a B, ou a C, ou a D, ou a Z. Tudo é melhor que tem, ele está comendo coisa boa, ele está vivendo num ambiente adequado, ele não está demonstrando sinais clínicos, assim, mas será mesmo que ele está bem? Será que ele não está vindo com... Os gatos, eles são muito comuns de terem doenças crônicas. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes a gente só vai descobrir que ele teve essa doença crônica quando ela, em dado momento, agudizou de uma maneira que começou a demonstrar sinais que o tutor se preocupa muito. Quer ver um paradigma do gato? Que gato vomita. Gato vomita? Não. Quando foi a última vez que você vomitou? Faz tempo. Eu pergunto isso para os tutores. Sabe por quê? Porque as pessoas lembram. Porque vomitar não é legal. Dói. No dia seguinte você fica com mal-estar.
Não, é um incômodo. É um incômodo. É que você fez eu pensar agora nos meus gatos que vomitaram, não. Então, e as pessoas vêm com essa vomita. ideia, tipo assim, não, mas gato é normal gato vomitar. Não, não é normal gato vomitar. Né? Então, tipo, até o Alexandre Daniel, ele tem uma frase que eu acho muito, muito bacana, que ele fala que você vê leão vomitar pelo de zebra na savana, você vê onça vomitar escama de jacaré no Pantanal, por que o gato tem que vomitar bola de pelo? Tá errado. Tanto, até aí puxando a sardinha para nutrição, né, que eu já vou perguntar para vocês também, e puxando aqui porque eu gosto bastante, dou aula também nessa parte, e quando a gente fala de felinos, o pessoal se assusta quando eu falo para deixar capim. Né? Para os grandes felinos, que a indicação tem. Como assim colocar... Eu falei, gente, eu não vou colocar clorofila. Sim. Né? A graminha do gato, porque ele vai comer a graminha, vai comer o potinho, vai, né? Mas se colocar na piê, porque ajuda na motilidade, porque Sim. não é para ter. Se você Sim. tem um regurgito, um vômito, é o que você acabou Sim. de colocar. E se a gente não parar é pra pensar normal. que quando eles comem os herbívoros, eles vão comer as vísceras. E na víscera tem o quê? Tem matéria de fibra, Tem tudo. Celulose. que acaba auxiliando, não que eles vão utilizar isso na digestão deles. Não, de uma mas maneira, é tipo uma pra fibra a mais. É uma fibra, É exatamente. uma fibra a mais, né? E alimentação? O que você indica para o savana? Estou falando aqui a gente focar, né? Principalmente savana, cerval não, desculpa, o Bengal, porque eu vejo o pessoal colocando, principalmente, a gente vê que são indivíduos F1 ou o próprio cerval, colocando apenas carcaça de frango. Né? Então, vai lá no setor de frango congelado, descongela e coloca. Né? Isso vai gerar problemas, porque você não tem todo o que precisa. As próprias vísceras, aí um exemplo, né, que a gente vê aí, é uma discussão entre a alimentação extrusada versus AN, porque o que eu vejo hoje, né, como trabalhando com nutrição, o pessoal acha que a AN é só colocar um pedaço de carne e tá beleza. É, não é assim, né? Você tem suplemento, você tem... é só taurina, vou lá, coloco taurina. Não é só isso. Cerca de 11 aminoácidos essenciais. Né? Isso sendo legal, porque se a gente for parar em pensar, a gente está falando em 22 aminoácidos. Sim. Entre essenciais e os básicos, né? Exatamente. Essencial e não essencial, Exatamente. que precisam ter. Sem contar os outros. Né? Exatamente. E o pessoal quer colocar só... não, põe taurina ali... eu vou pôr um cálciozinho. Então, como que funciona? Porque eu achei bem legal, que eu comentei até com vocês nos bastidores antes, uma viagem agora para a Europa, setores, assim, eu fiquei impressionada com a parte para esses animais, né? Os pets não convencionais, incluindo o savana, cerval, caracal, né? O bengal, setores com quantidade de sachê, snackzinhos mesmo, desidratados, ração extrusada, em sacaria, que a gente quase não encontra nem aqui, para criador. Né? Que sacaria de 15, 20 quilos, que eu falo, quando eu compro às vezes com um criador que eu tenho mais gatos, 7,5, 10. Lá você já vê sacarias maiores. E com alimento, e uma coisa que eu achei fenomenal, pelo menos a visão de quem, né, trabalha com nutrição, você ter carne de canguru. Então, você tinha canguru, de cavalo, isso para cão, gato, tinha Sim, tudo. sim. Aí, para os gatos, eram salmão, e deixando claro, de águas profundas. Sim. Então, que a gente vai ter questão de ômega 3, ômega 6 de melhor qualidade, truta, pato, né? Assim, avestruz, carne de caça. Carne de rena, né? Tem bastante. Rena, exatamente. Carne de rena, carne de canguru. Então, eu falo que eu fiquei pirado, né? O pessoal fala, às vezes de ver só do homo, não, tinha que ir no pet shop Sim, sim, para claro. tirar foto. Aí eu ficava tirando foto, tava brincando com o pessoal. Eu mandei para tia até também, quando eu cheguei ali, eu mandei, falei com a Solange, que eu fiquei impressionada com isso. Hoje, como que a gente pode fazer aqui no Brasil, se a gente não tem esse suporte? Como que a gente consegue trabalhar com a alimentação desses animais? Estão pensando no savana e no bengal, né? Querendo ou não, eles já estão na classificação de animais domésticos, né? Porque eles já são F5, F4, Sim. já estão ali. Como que a gente pode fazer uma melhor dieta para eles? Primeiro a gente tem que lembrar que, assim, são animais domésticos. Ponto. Né? Ponto. O bengal foi como aquilo que a Solange falou, desde 80 e pouco 83, tá tendo ali, né? essa criação da raça.
E tudo isso foi secundário lá dos experimentos da década de 60 e 70 que colocaram o sangue do gato leopardo asiático para tentar fazer com que tivessem gatos imunes ao vírus da leucemia felina, né? Então, assim, daqueles gatinhos surgiram filhotes que deram origem à raça Bengal. Então, assim, é um animal doméstico, ponto. Então, tipo assim, a gente tem que sempre bater nessa tecla. Então, eu preciso de autorização para ter eles? Nenhuma. E é só... Mais ou menos. Não, para eu ter. Eu não preciso ter nota fiscal, microchip, igual eu preciso de uma serpente, de uma cacatua, um papagaio. Não, aqui no Brasil não. No Brasil, inclusive, assim, eu microchipava os filhotes, depois eu parei de microchipar por outros motivos, porque comecei a ver que o microchip podia também não ser uma coisa legal, mas enfim... É uma opinião minha, assim, que, com base em coisas que aconteceram. É um corpo estranho. É um corpo eu, estranho, particularmente, gosto do microchip porque você consegue se identificar. Lembrar que ele não é um GPS. Inclusive, né? Que o pessoal quer confundir. Você precisa para você saber que idade tem aquele animal que está no meio dos outros. Enfim, os meus gatos são todos microchipados também. Mas quando você tem um gatinho só no seu apartamento, eu acho que perde um pouco a função. Né, aquele gatinho que está no apartamento telado, que não vai fugir, enfim, eu acho que eu vejo isso o pessoal usando até mesmo para roubo, né, para poder identificar aquele animal. Isso não só para silvestre, mas para cão e gato, né, que você vê aí, fala, não, mas esse é o meu, não é o seu, mas aí tem microchip, passou, no caso acabou. Do Bengal não tem esse problema, porque cada um é uma pintura, o gato é uma pintura e não tem um igual ao outro. Inclusive, eu tive um episódio de um gatinho que a gente vendeu, quando ele tinha 4 meses, ele fugiu num condomínio no Rio de Janeiro. E daí outra pessoa lá do condomínio acabou pegando, né? Apareceu na casa da pessoa, a pessoa adotou o gatinho e ficou com o gatinho até 8 meses. Daí o que aconteceu? O outro, né, proprietário, o tutor, ficou sabendo, né, que o gato estava lá com a outra pessoa e daí começaram a brigar pelo gato. E daí, o que aconteceu? Eu tinha fotos desse gato desde pequenininho, e o contrato de venda, tudo. E esse gatinho tinha uma particularidade, ele tinha uma roseta em forma de coração do lado esquerdo, o que era muito particular dele, né? É difícil sair uma roseta nesse formato, esse gatinho tinha. Então, assim, com base nas fotos, tudo, acabou voltando pro tutor original, né? Sim. E esclareceu-se aí que realmente aquele tutor havia pago pelo gato, era realmente o proprietário. E, enfim, eu acho que assim, no caso do gatinho ficar num apartamento, como eu falei, eu não acho, eu não vejo necessidade de microchip. Quando tem que ser exportado para a Europa, daí precisa, né? É uma obrigação. Mas assim, nos que vão ficar fora, eu acho que assim, eu deixo mais a critério da pessoa, né? Se quiser, pode colocar. Eu acabo não colocando mais, mas assim, quem quiser pode, é claro, colocar. Quanto a parte de legislação, né, tem um cliente, por exemplo, que está indo para morar em Portugal. Lá não pode só pode a partir do F5. Do F1 ao F4 é uma lei de Portugal, não pode. Savana, né? Savana. Cada país tem a sua legislação. Aqui no Brasil, a gente pode ter o híbrido. Não tem nada falando que a gente não pode ter o híbrido. Agora, eu realmente faço... É que eles não são mais híbridos, né? Eles são já domesticados, né? Então, a raça, né? No caso do F1, F2, tem muita gente que ainda procura eu quero um F1, né? Eu procuro orientar. Você quer mesmo um F1? Porque primeiro que vai ser um animal muito caro, extremamente caro. Um F1, a última cliente que comprou um F1, que trouxe dos Estados Unidos, pagou $19 mil no macho. Tá? Então, assim, vamos colocar aí, arredondando, R$100 mil aí. Não é um animal para qualquer um, como você falou. Né? Outra coisa, será que a pessoa realmente quer um F1 ou viu que achou porque achou bonito e quer um gato grande, mas será que a pessoa vai saber lidar com o temperamento de um F1? Como que é o temperamento de um F1 Savana? Como qualquer outro felino. Se eu pegar um leão filhote... tudo fofo quando filhote. Querido, fofinho. Depois que fica adulto, que os hormônios, né, sobem a cabeça... Adolescente. Não é bem assim que acontece. Eu tive 2 F1,
F1s. Então, assim, a Namíbia, a maior delas, eu pegava no colo até os 9 meses. Depois eu não pegava mais. Né? Então, assim, não aceitava mais, né? Então, o filhote aceita qualquer coisa, depois que cresce, não é bem assim. É um animal que é maior, o nível de estrago é maior, de força é maior na hora de rasgar um sofá, uma poltrona, uma cortina. Uma pele, né? Uma se segurando, tipo, querendo escapar, fugir. Então, tenha em mente, o nível de estrago é maior, é um animal que foge, é um animal extremamente independente. Um F1, quando eu trouxe a minha F1, eu perguntei para a criadora o quão alto tem que ser os muros. Ela falou assim, não tem altura para um F1. Ela falou assim, tem que ser totalmente fechado. Tá? Se não for fechado em cima, não tem nada. Eu queria fazer a cerca assim, que nem tem em zoológico, né, nos felinos. Ela falou, não adianta, Solange, não faça, tem que ser totalmente fechado. Então, realmente, eu fiz totalmente fechado, com porta dupla, tudo como manda o figurino, para realmente não haver fuga. É um animal que tem tendência à fuga, e um F1, um F2, se fugir, normalmente não vai voltar. Já um F3, um F4, um F5, já tende a voltar. Eu tive só um adendo, pessoal, esse F1, F2, F3 que a gente está falando, né, é o mais próximo da origem, tá? Então, como se fosse assim, eu sou F1, então meus filhos F2, meus netos F3 e por aí vai. Só para o pessoal de casa entender aí o que a gente está falando de F1, F2, que para a gente é tão rotineiro que eu pensei, eu falei, opa, né, para não deixar, né, que a gente está falando aqui, e senão o pessoal em casa dá uma viajada, eu falei, o que eles estão falando de F1, F2, né, aí a gente vai ter que voltar lá na escola, né, a árvore genealógica. Tanto Bengal quanto Savana, existem esses animais que são os que originaram a raça, né? Se você cruza o leopardo asiático com o gato doméstico, a primeira geração seria a F1, a segunda geração o F2, F3, né? No Bengal, isso caiu um pouquinho por terra. Eu até tive uma F2 no começo, mas eu fico assim, não é uma vantagem ter um F2. Por quê? Porque no Bengal, a pelagem está tão trabalhada nessas gerações mais distantes que não tem o porquê você voltar. O Charlie F? Eu não sei, porque é tão longe, né? Já. É tão longe. Já foi. Assim, foi. tem que fazer pegar todos os pedigrees para ver, porque assim, hoje em dia o pessoal tá no F15 e o animal é lindo. Que eu cheguei a ver que você mostrou um F20. O animal é maravilhoso. Que era um filhotinho, né? Porque o que acontece? Essa raça tá trabalhada, essa pelagem foi selecionado para isso, para ficar bonito e para trazer ao mesmo tempo esse temperamento bem doméstico. E quando eu tinha a minha F2, eu lembro de quando eu levei ela no veterinário a primeira vez, a gata urinou no carro, né, na caixinha sanitária. Então traz aquele comportamento que a gente não quer, daí a gata chega lá toda cheia de xixi, enfim. Estressada, né? Que não é legal, né? Então, assim, o que acontece? Mais pra frente, essa raça traz o melhor dos dois mundos. É bonito, que nem o selvagem, só que não tem aquele comportamento de agressão, de timidez ou de estresse que a gente encontra nos exemplares mais próximos. É o que o Rodrigo falou, é a presa e também predador. Né? Então, você ele está trabalhando com o jogo dos pratos, né? Os jogos ali o tempo todo, né? Fazendo o equilíbrio entre esses dois mundos dele ali, né? O Serval marca território demais, né? Sim. Vocês que trabalham com silvestre sabem. Tipo, tá passando uma visita, quando eu fui conhecer o A1 Savanas, eles tinham 12 servais africanos. A gente ia passando, eles isso fora do país. O rabinho, isso lá nos Estados Unidos. Eles levantavam o rabinho para a visita que estava passando ali para conhecer. Beleza. E urinavam na visita, era uma forma de marcar o território ali, né? Então, assim, lembrar que os animais de primeira geração também vão ter mais essa... mas fez o pipi fora da caixinha. É um F1, é um F2. Você também está trazendo isso. Entendeu? Então você tem que estar de acordo com isso, se você querer. Resumo, não é para qualquer ter os mais próximos. Então seria legal mesmo do F5 para frente, que já é um gato doméstico mesmo, com um perfil estético diferenciado. Isso. E uma coisa que a Erika, que a Solange falou, a gente tem que lembrar outra coisa. A gente está falando de Brasil. Brasil, a gente tem poucos exemplares, tipo,
por exemplo, de savana. Bengal tem muito mais difundido. Nos Estados Unidos, onde a eutanásia é uma coisa corriqueira, é muito comum. Na Europa também. Né? Então, assim, gatos com problemas comportamentais, ou seja, não é que não estou dando um enriquecimento ambiental. Não, você não está dando o ambiente que ele precisa. Para você enriquecer o ambiente, você Falta precisa primeiro... ainda. Falta muita coisa. É mesmo aquela... fazendo uma analogia, aquela pessoa que deve 100 mil reais no banco, ela ganhou 101 mil. Aí fala, nossa, enriqueci. Não. Você enriqueceu, R$1.000. Ou você ganhou 99 mil reais. Nossa, continua devendo, entendeu? Sim. Então, assim, o enriquecimento mental é isso. Para enriquecer algo, você precisa estar ainda no saldo positivo, né? Então, muitas vezes não está no saldo negativo. As pessoas não gratificaram as casas, né? Então, enfim. E quando você vai falar de Bengals, de Savannah, Chelsea, que é uma outra raça também, que é muito mais delicada do que essas outras duas, o índice de gatos, né, a frequência que eles são abandonados, né, tipo, é muito elevada. E muitos desses gatos acabam sendo destinados para eutanásia. Então, existem locais de abrigos de vida selvagem, muito correlacionado com felídeos, que você vai ver que no plantel deles tem Savannah, Bengal, Chelsea, tem vários gatos, esses gatos que tem algum potencial parentesco com gatos selvagens. Por quê? Porque a família que adotou não soube lidar com ele. Porque não leu o que a gente começou no começo do podcast. A gente não leu sobre eles. E muitas vezes não é que, tipo assim, mordeu a criança, não sei o quê. Não. A maior queixa é micção inapropriada. Fora do lugar. Exatamente. Então, assim, para quem que é o gato? A pessoa tem que respeitar a natureza do gato. No Bengal, que nem eu falei, não tem o porquê voltar para trás, porque eles estão mais domesticados e bonitos. Agora, no Savannah, o pessoal ainda quer voltar para trás, porque quer o gato maior. Então, assim, o F1 é maior do que o F2, que é maior que o F3. Então, assim, em busca desses felinos maiores, que às vezes, erroneamente, são, como que fala, mostrados pelos criadores como super tranquilos, ficar grandes, que é assim, não é bem assim que acontece. Então as pessoas vão em busca desses exemplares de primeira geração, e esses são mais perto ainda do selvagem. Então a gente tem que entender aquele animal como um animal selvagem. Eu vou dar um exemplo de uma gata que não deu certo, que foi $21 mil. Foi uma atriz, a Beiling, que ela comprou, na época que eu estava lá no Savannahs visitando, ela foi lá comprar uma gata, que era a Magic, lá do Savannahs. Uma gata, tem 1000 vídeos no YouTube da Magic, ela é a gata mais famosa. Ela está, inclusive, no Guinness Book como a Savannah mais alta do mundo, enfim, né? A Beiling comprou a Magic. E começou a levar a Magic nas festas lá de Hollywood, né? Então aparece ela com aqueles vestidos de festa, naquelas festas assim maravilhosas, com a gata na coleira. Gente, não é um ambiente para um Imagina uma audição, né? Daí é lógico que não deu certo, né? Deu um tempo, eu sei que ela devolveu a Magic para o Savannahs, e o Savannahs revendeu também super bem, mas para uma dona de um pet shop, de coisas exóticas, enfim, foi para o lugar certo. Então, assim, tem que ver quem realmente quer. Um F1, a gente tem que respeitar, tem que ser respeitado com a natureza dele, né, do que ele precisa. E não levar numa festa. Não, isso nenhum gato... Nem o F1000. Nem o F1000. E outra coisa também, o Bengal, outro dia um cliente me ligou e falou assim, é do Rio de Janeiro. Posso passear lá no calçadão com ele, de Copacabana, Ipanema? Eu comecei a pensar naquele calçadão cheio de gente, do cara vindo com o pitbull no skate, assim. Você imagina o gato vendo isso, né? Vem um cara com o pitbull no skate, o gato vai escalar a pessoa, né? E falei, ele vai escalar. Eu falei, não vai dar certo. Você pode passear com ele na coleira, se for no jardim lá embaixo do apartamento, quando não tiver cachorro, num lugar tranquilo, mas não no calçadão e nem numa rua que passa ônibus, caminhão, que tem barulho. Eu vi já no shopping, Bengal, passando na coleira já. Mas aí, sabe o que eu acho, Solangérica?
que são aquelas pessoas, como a gente falou lá no início, que estão procurando comportamentos de outros animais no gato. Né? Então, são aquelas pessoas que não têm espaço para ter um cachorro, não tem tempo para ter um cachorro, não tem vida para ter um cachorro, aí vai procurar no gato respostas que esperariam no cão. Tipo, passear com a coleira. Eu não sou contra. Eu acho que, tipo assim, se o gato é adaptado, a gente tem que pensar no seguinte, quem tem que ser a favor ou não é o gato. Sim. Não sou eu. Se o gato não é a favor, não. Se o gato está disposto a isso, num lugar adequado, que não vai colocar em risco a vida dele, beleza. Só que a gente tem que pensar que ele não é um cachorro, né? Pouquíssimos cachorros não gostam de passear. Pouquíssimos gatos gostam de passear com coleira. Um exemplo e é isso que a gente tem que pensar. Da minha rotina é coelho. Pois na coleira. Eu tenho pacientes que eles não andam na caixa de transporte. Eles não suportam. Só querem a coleira, só aceitam a coleira. E tem outros que se colocar a coleira, vai travar de um jeito assim. Só que se você vai andar num carro, por exemplo, tem que estar dentro da caixa de transporte. Sim, até para segurança daquele veículo. Exatamente. Até isso está na regra, né? Isso, inclusive, o cachorro. O cachorro tem que estar preso com cinto de segurança. Não pode ficar perambulando ali, tipo, né? Porque ele pode pular da janela, né? Então, assim, imagina um gato, um coelho, que são animais que têm um instinto inato muito maior. Sim, né? sim. Esse lance da luta ou fuga, né? Tipo, eu tô estressado, eu não vou lutar, eu vou fugir. Viu a janelinha aberta? Vai dar rolê. Ou passou o motoqueiro do lado, vai pular em cima de você ou embaixo do acelerador. Se assusta. Só pra gente voltar, então, na alimentação. Nutrição. Isso, na alimentação. Por quê? A gente consegue misturar ou não as duas, a AN e a extrusada? Não. O que vocês recomendam? Você como médico veterinário, a Solange também, mas como criadora, o que ela faz na criação pra gente... Só para mostrar dois mundos diferentes mesmo. E o que às vezes a gente quer só para um lado, porque eu vejo o pessoal, não, carne tá legal e é isso aí. Né? E a gente vê falta de suplemento, a gente está com doenças aí de novo, que já tinham sido eliminadas, vamos colocar assim, né? O próprio, de forma fácil para entender, o raquitismo. Sim. Né? A gente escuta agora com essa história da AN, que a AN é a alimentação natural, ter voltado. Sendo que a gente já não tinha há muito tempo. Em pets não convencionais, a gente tem muita rotina de raquitismo ainda, mas em répteis, principalmente. Né? Em aves, hoje, muito pouco. Em mamíferos, acho que eu nunca peguei. Isso e aí você correlaciona a nutrição. A nutrição. E hoje a gente escuta o pessoal de cão e gato, né? Os veterinários de cão e gato, falando que estão assistindo isso de novo. Né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, como veterinária especializada em gatos, o que dá, e da Solange, como que ela fornece a dieta na criação. Vamos começar o que é o que a gente sempre prima aí para fácil do pessoal entender em casa. Eu sempre brinco, eu falo para os tutores assim, que falam assim, eu queria uma alimentação natural. Eu falo, tudo bem, você pode ofertar para ele um camundongo, pode ofertar um passarinho, pode ofertar um pequeno réptil, alguns insetos no decorrer do dia. É o que eu sempre brinco. Mas seria o real. Mas esse seria o mais próximo da realidade. Porque o que eu noto inteiro. O que eu noto é que eles acham que é o seguinte, que eles vão no açougue, por exemplo, vão pegar uma peça de carne, um músculo qualquer. Filé mignon. Mas é um músculo. É um músculo. Não tem cálcio, não tem vitaminas. E vai cortar em pedacinho e vai ofertar para o animal. Tudo bem. Ele vai estar alimentado, mas ele não estará nutrido. Né? Então, essa é a minha concepção. Adorei, porque eu adoro essa frase, e a diferença da nutrição e da alimentação. Adorei, Rodrigo. E eu vou te falar uma coisa, Érica e Solange está aqui também não só como colega médica veterinária, mas também como criadora. Isso não é só no Bengal ou no Savannah que a gente vê também Maine Coons. Muitos criadores, sem nenhum tipo de critério, eles acabam falando, complementa a dieta que é utilizada a dieta seca ou úmida, com X gramas de carne. Mas assim, só está dando um fósforo. Exatamente. Está dando ali uma base de proteína com rica em fósforo e acabou. E cálcio. E vitaminas, etc. Né? Por isso que, assim, eu acho que a gente ainda tem muito que estudar sobre nutrição, né? Tipo, em relação a todos os animais.
A gente Até da nossa, né? Isso, até da Até nossa, da nossa. né? O que a gente vê é que teve, assim, uma coisa muito boa com o início das ações comerciais, porque a gente conseguiu combater alguns problemas. Por outro lado, vieram outros, criamos outros. Isso a gente tem essa ciência. Sim. As indústrias, tem muitas indústrias que são muito sérias, que vão atrás. A gente também tem que lembrar que existem rações e rações. Exato, mas... Né? Eu não vou dar nome de nenhuma marca aqui. Não precisa dar nomes, né? mas a gente tem as super premiums mesmo e tem as de baixas econômicas. Sim, tem as premiums, tem as que é porque hoje está sendo farinha usado... de pena, né? Tipo, tem umas que são Exato. farinha de pena somente. Né? E lembrar, que ele comentou de farinha de pena, é real, porque as penas, elas não são jogadas fora, elas vão para ração, que é uma fonte de proteína de baixa qualidade. Exatamente. E que você tem que ler lá no ingrediente, que o pessoal esquece de ler. Eu falo isso, o pessoal esquece, técnicos. Não estou falando de leigo agora, do cliente final, mas nós, como veterinários, eu vejo isso nas minhas aulas de nutrição, a hora que eu pergunto, quem lê rótulo de ração, o pessoal né? Então tem o pessoal que lê, que é o que eu fico feliz, né? Por isso que eu já fiquei aqui toda quando você falou que eu gosto, alimentação versus nutrição é diferente. Sim. E a gente precisa lembrar, e hoje a gente vê muita ração colocando como super premium e não é super premium. Sim. Né? Usou o nome só, né? E a gente tem que pensar que, assim, o mundo lá fora é totalmente diferente do que nós temos aqui dentro. A gente tem as mesmas marcas de ração, só que mesmo assim a gente não tem os mesmos produtos, muitas vezes. O ingrediente é para fazer o bolo. A base. Exatamente. A base. Isso, pronto. Então a gente acaba não tendo a mesma ração que tem lá fora. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma marca X para raças específicas, persa. Só que aí a gente tem, dessa mesma marca X, lá fora, nós temos a Bengal. Nós não temos no Brasil. Mas se existe a Bengal, é porque tem alguma coisa a mais. Que nem a gente viu isso acontecer com as rações de cães, né? Que foram as primeiras ações que começou a ter essa diferenciação, né? Depois a gente vai para os gatos, depois vai para os animais não convencionais, tem tipo de papagaio, que é diferente da calopsita, né? Vai mudando a questão de teor de proteína, de gordura, aminoácidos ali então também. eu acho que assim, a gente tem rações boas para ser utilizado no dia a dia, né? Mas ainda eu acho que a gente tem ainda alguns gaps aí para serem preenchidos. O que eu tenho certo receio é que, assim, eu não tenho nada contra a alimentação natural, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que lembrar também que gatos, sachê é ótimo para eles. Ali tem gordura, proteína e água, que é o que eles precisam, tá? Então tem que acabar com esse paradigma também que sachê é petisco, sachê é tranqueira, que não é. Não, e tem sachê que é visto como tranqueira, e comparando, que eu fiz isso com os alunos, peguei e falei, vamos comparar, é de muito melhor qualidade do que alguns super premium. Como super premium. Pessoal, mas eu falei, você achou o quê? Se você não leu. Exatamente. Você foi no que aquele que falou, né? Aquela velha história, aquele telefone sem fio que vira. Então a gente precisa ver essa parte de parar e ler. Quem vai ajudar vocês em casa, isso é um médico veterinário especializado. Né? E junto, o criador também vai te dar já para quê? Mesmo se você pode não estar de acordo com o que o criador está fazendo, mas você vai ter que continuar a seguir o que ele está fazendo até você conseguir mudar de forma adequada para o seu pet, né? E é engraçado, Érica, não sei se a Solange tem essa mesma visão com relação ao uso do sachê, quando as pessoas começam a administrar mais sachê na alimentação dos seus gatos, elas começam a relatar que o gato começou a diminuir a ingestão de água. Por quê? Porque o sachê já está providenciando, 80% dele é umidade. Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus, isso eu sempre indico, que eu vi uma professora de nutrição falando, colocar água, adicionar mais água, fazer a sopinha, exatamente. Né? Tem uma das gatas, sem sacanagem, adivinha o que ela faz? Toma todo o líquido e não come a carninha. Exato. Que é o que muitos gatos fazem. Ele toma tudo. A não ser esse que eu trouxe de fora, de pata. De pata foi tudo. Porque é um outro tipo de proteína. Porque assim, e o gato, a gente tem que lembrar que o gato, ele é muito ligado, a sua comunicação está muito relacionado com o olfato. Então, o olfato para o gato é muito importante. Então, assim,
não é a palatabilidade, mas sim o cheiro daquela comida. Então, é um conjunto de informações que ele tem que ter. Não, né? e tem algumas latinhas, sachês, que sem sacanagem, dá vontade de comer. Então, É feito no vapor, é lula. Teve um que uma vez eu comprei, era lula com camarão, sim. que não sei o quê. A gente olhou e falou, vamos experimentar, gente, que tá legal esse. E é por isso que quando você abre a ração do gato, Já? ela tem um cheiro forte, E muito ele já mais vem forte correndo, do que a né? ração de cachorro. Sim. Né? E o gato, quanto mais idoso ele vai ficando, ele vai perdendo um pouco dos seus sentidos. Sim. Então, esse é o fato dele que fica um pouco mais complicado, fica um pouco mais dificultoso dele sentir normalmente. Isso eles já pensam na elaboração dessas dietas comerciais. Então, é mais cheirosa ainda, né? Sim. Eu brinco, eu falo por isso que cachorro come cocô de gato. Né? Porque ele acaba eliminando ainda muita proteína conteúdo, ainda vai. cheira mais... Jabuti também, né? Vai lá e acaba comendo, né? Porque fala, pô, vou comer isso aqui. Mas, então assim, eu não tenho nada contra o pessoal da alimentação natural, muito pelo contrário. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado como ela é realizada, como a matéria-prima dessa alimentação é armazenada, porque a gente sabe que teve um aumento dos números de alguns problemas, não só nutricionais, Sim. como, por exemplo, o raquitismo, né? Isso deu mas também algumas infecções, né? Então, nós temos alguns trabalhos, principalmente no Reino Unido, onde mostrou que tivemos mais problemas intestinais, infecções, por manejo dietético errôneo. Sim, né? porque será que vai comprar aquela mesma carne que você vai comprar para você? Ou quer comprar aquela carne de segunda, de terceira? Ainda tem isso. Lembra também do ciclo do toxoplasma. Sim. Né, que os felídeos fazem o ciclo. Sim, né? Então, assim, a gente pode consumir já e ter problema com carne crua. Imagina eles. Com certeza. Então, você tem que saber. É que nem quando eu tô para os meus até... Aí sim, eu considero isso de petisco, que é uma brincadeira para estimular, que a hora que abre... Você pode mexer em carne e frango não ligam, graças a Deus. Mas carne de peixe e carne bovina, eles surgem. Sim. Se você mexer na cozinha, eles Sim, surgem. sim. Né? Eles surgem do nada. E aí te faz, mas qual é? É a mesma carne que eu vou comer um carpaccio. Uhum. Que eu sei a origem. Aí o pessoal, mas eu não vou gastar isso pro meu. Não vou dar um salmão, quero dar uma sardinha. Então que seja a mesma sardinha que você vai comer crua. Sim. Mas se você for ver o valor da alimentação de gato, do sachê ou da ração Sim. de boa qualidade e o valor da proteína de boa qualidade. Então, mas muitas vezes eu vejo o pessoal querendo partir para uma AN, não só ideologicamente, mas como economizar. Daí não. Porque aí vai comprar aquela carne de diferente. Qualidade. Vou pegar a criança enquanto vocês vão falando aqui que eu tô ouvindo. A gente uma outra coisa que você citou de ideologicamente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que ultimamente a gente tem algumas ideologias pessoais que estão sendo passadas pro gato, tá atrás da cortina. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que elas são ligadas de ideologias do vegetarianismo ou do veganismo e quer que o seu gato de estimação também seja vegetariano ou vegano. E a gente tem que lembrar que os felídeos, de uma maneira geral, eles são carnívoros estritos. E eles dependem ali de aminoácidos, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tipo, é bacana, não tenho nada contra, acho que as pessoas têm que, né, ser aquilo que elas querem ser, mas tomar cuidado porque às vezes pode colocar em risco a vida de um ser do qual elas se comprometeram a cuidar. Né? Então, se for fazer algum tipo de acompanhamento, que procure um nutrólogo para fazer algum tipo de substituição adequada ou suplementação, alguma coisa desse tipo, né? Acho que as pessoas não podem fazer pela cabeça delas, sim, né? E nem sim. procurar no Google, né? Então, acho que tudo isso, a gente tem que deixar isso bem... Existem profissionais específicos para essa área. Existem os nutrólogos veterinários. Sim. Então, tem alguma... eu quero fazer a alimentação natural? Procura um nutrólogo. Não é só não é só a carninha e um premix ali. O entusiasta. Exatamente. Pronto, achei a palavra. O entusiasta. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E só para a gente começar a finalizar, que o papo tá muito bom, gente.
Tá muito bom, assim. Falar de gato sempre é bom. É bom, é bom. E eu falo trazer diferente. E aqui trazendo o pessoal de pets não convencionais, esse mundo, porque a gente vê a procura. Vacina. É igual um gato doméstico, então. Tem que fazer a vacina. E aí vem a pergunta, até o pessoal, isso a gente vê o questionamento, né? Eu levo, meu Savannah, meu Bengal, né? Ele é exótico, então eu tenho que levar no veterinário de pets não convencionais ou eu num veterinário especializado de gato? Aí eu vou responder até por mim. Sinceramente, qualquer veterinário pode atender, mas chamei já aqui, ó. Quando você tem os dois mundos. Exatamente. Por isso, assim, eu não é fazendo propaganda, não, mas assim, tem que ir para quem tá com a rotina, porque é um gato, pessoal. É isso que precisa lembrar. Ele pode ser exótico porque ele é fora da rotina. Não é o frajola, não é o laranjinha, né? Não é o SRD ali. Mas ele tem umas particularidades que a gente precisa. Então, de comportamento, como a gente já falou, de ração, né? De ração aqui a gente deu um ampassant aqui, né? Todo. Aqui o Charlie já deu uma passada aqui, ele está querendo já brincar agora. Então, a gente falou do comportamento, então da vacina, né? Do veterinário que a gente vai procurar. Então, às vezes, fala assim, pô, mas você atenderia? Atenderia até a página 2. Porque como médica veterinária, poderia falar, não, atendo. Porque é legal se mexer num caracal, num serval, que a gente tem, num Bengal, num Savannah. Mas eu indico quem? Um veterinário especializado. Hoje, a gente tem aí hospitais exclusivos. Do mesmo jeito que eu tenho clínica exclusiva para animais não convencionais, né? Hoje a gente tem clínicas exclusivas, hospitais exclusivos para gatos. Será que esse ambiente não vai estar muito melhor preparado? Sem sombra de dúvida. Cat friendly total, né? Exato. E aí vem outra pergunta, que eu tenho um outro colega que ele já fez o inverso do que você faz. Dele, acho que você conhece o Nelsinho, dele é só de cachorro. Sim. Então, assim, se cada um, e que nem a minha, é só de silvestres. Entra cão e gato? Particularmente não. Quanto muito entra, às vezes, para acupuntura. Porque a acupunturista, a gente arruma uma sala para ela, porque ela estava sendo procurada pelos efeitos, né, que tem. Então, a gente falou, que tem uma sala que é entrada separada. Para quê? Para não gerar um estresse no gato de querer pegar e nem os meus pacientes de serem pegos. Sim. Né? Porque isso gera uma questão. É que nem se for brincando, o Charlie estava ali quietinho. Eu jurava que ele estava no outro lado, aí achou aqui, agora já começou a querer brincar. Então, ele já se adaptou. Né? Então, isso que eu queria para a gente fazer as considerações finais aqui, até que já foi falado, né? Então, da autorização que não precisa para ter, né? Eles que são gatos domésticos, né? Olha como são agitados. Né? Hoje isso é uma coisa linda. Não é um persa. Não é um persa, não vai ficar. Ele quer, não quero colo, eu quero sair, quero brincar. Né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, então, dessa questão do gato selvagem, né? Dos silvestres aí, que a gente já vê o pessoal falando também, para diferenciar, para não cair de você ter o seu gato que escapou e ainda ser solto numa área de reserva, do Bengal, do Savannah. Eu queria que vocês dessem essa consideração final aí para a gente fechar, que esse bate-papo aqui tinha muito mais coisa pra gente ficar falando aqui horas e horas e horas, gente. Isso é uma deixa para um próximo. Então, eu acho que assim, a raça Bengal e Savannah, ela é uma opção para quem gosta dos silvestres, mas também assim, fica mais fácil a parte de legislação e a parte de manejo, porque são raças que muitas vezes vão trazer o que a pessoa busca, que é um pet bonito, exótico. Um pet exótico, um pet com uma pelagem bacana, né, que parece o selvagem, só que assim, vai trazer também a facilidade do manejo doméstico, enfim, e da parte de legislação, etc., de posse. Então, acho que fica como uma opção, né, a mais para quem não conhece, né, prestar atenção e conhecer que pode ser que seja um pet que vai suprir a necessidade dessa pessoa.
como o Rodrigo falou, cuidado para não cair nas armadilhas do mercado e não comprar gato por lebre, ou seja, não comprar, na verdade, um gato achando que vai comprar um animal selvagem. Não é, né? Então, assim, existem animais híbridos, principalmente aí das primeiras gerações, que estão sendo vendidos aí até como o serval africano, no caso do savana. Então, muito cuidado com essas armadilhas de mercado. Não vai ficar um gato gigante. Se você comprar um F5, um F4, você não vai ter aquele animal do vídeo, do serval na cozinha, subindo na pia, que fica na altura da pia. Esse é o clássico, né? É o clássico. As pessoas mandam esse vídeo para mim e falam, eu quero um desse, eu falo. E daí eu começo a explicar, né, as desvantagens também de ter um desse. Você quer realmente um desse? Então, assim... Você tem condições, eu falo, não é condições financeiras, é condição mental, sim, tudo. Física, sim. Né? Você deu um exemplo no meio, né, do podcast, falando da sua mãe. É diferente, quem é que é o estilo do dono que tem que ser do gato? Não, tem raças que nem de cachorro. Sim. Tem raças que são mais para um tipo de pessoa, tem raça que é mais para outro. De repente, para uma pessoa mais velha, é muito mais um persa do que um Bengal. Sim. Né? Até uma pessoa que tem sensibilidade auditiva, né? Eu brinco, eu falo, minha irmã é um exemplo desses, que eu falo que não deveria ter o Bengal quase, porque ele fala bastante e ela tem sono leve, né? Então, mas eu falo, depois de ser mãe de gato, você se adapta, né? Sim. Eu acho que ia ser igual de ser mãe. Aí você vira, você se adapta. E a criança brincando aqui. Então, assim, a pessoa tem que realmente entender o que está procurando, se informar, que nem a Érica falou. É o correto, procura os especialistas, conversa com os criadores, com os veterinários e vê se realmente aquele pet está de acordo com a rotina dela. Né, para não correr o risco de ter que devolver depois ou ter que se desfazer do animal. Eu acho que a Solange já acabou definindo bastante coisa mesmo. Eu acho que o que a gente precisa fazer é exatamente isso, é compreender para a gente poder cuidar. A gente não consegue cuidar daquilo que a gente não compreende, né? Então a gente tem que estudar, vai atrás, ver se é realmente um gato que você quer, se está dentro do seu planejamento familiar, se todo mundo está de acordo, né? Se a sua casa tem condições de receber um gato. E uma pergunta, só cortando, que você falou agora, me veio à mente. Quanto a expectativa de vida deles? Depende muito, né? Porque assim, a gente fica naquela brincadeira, tipo assim, o gato vive mais que o cão. Porque a pessoa também tem que lembrar disso, da expectativa de vida do animal, para o que ele quer pensar, no que pode ter ou não. Sim. Porque é muito fácil pensar em 2, 3 anos. Não, você tem que pensar em 10, 15, 20 anos. Pense em 15 a 20 anos, porque gatos acabam sendo um pouco mais longevos do que cães, realmente, né? Mas isso não significa que um gato não pode viver menos, tá, pessoal? Tipo assim, 15 anos, 16 anos é uma longevidade legal, adequada para um gato. Alguns vivem mais e outros vivem menos, né? Então é isso, a gente tem que compreendê-los, né, para a gente poder saber como cuidar deles e ver se está dentro de tudo isso que a gente está falando, do nosso planejamento familiar, né? Então, assim, está todo mundo de acordo? Sim, né? Porque não adianta um tá e o outro não. Isso. E aí eu brinco até, que isso eu lembro de ter falado numa consulta de preventiva, não. Aquela consulta para a pessoa que foi da ave de rapina. Falei, todo mundo da casa está de acordo? E você, daqui 2, 3 anos, você quer estar aqui ou fora do país? Exatamente. Porque você tem que lembrar tudo isso. Um gato ainda você consegue manejar ele e levar ele para a maior parte do mundo, né? Mas tem como a Solange comentou, depende de qual é. Porque às vezes você quer um F1, F2, mas você não quer morar aqui mais. Não, e você não precisa nem 10. ser o Savana. Alguns estados norte-americanos, o Bengal mesmo, não é aceito. Né? Por causa desse lance das pessoas terem depois devolverem. Então eles acabam fazendo tipo assim, então a gente vai proibir a manutenção, o comércio, etc. Né? Que aí já tirou. Então, pessoal, antes de ter um pet convencional ou não convencional, né, lembre-se da responsabilidade que é de ter uma vida. Né? Então, antes de você
parar para querer um F1, F2, F20, F1000, né? Estuda. Tá? Aqui a gente só deu um passant um pouquinho e eu quero deixar o contato deles para vocês. Rodrigo, seu contato para te acharem. Pelo Instagram, né? Tipo, eu nem sei direito como que é. Posso ver aqui no celular? Pode. Solange. Eu vou deixar o telefone porque eu sou muito ruim de Instagram, tá? Eu sempre falo, eu vou bombar o Insta, é o Cashmere Cats, mas assim, eu acabo não usando o Instagram, mas eu tenho Posso deixar o telefone? Pode. E o da própria Vet Físio também, que aí te encontram também. É o WhatsApp, meu telefone é 11 99902 7507. Então, a gente tem também um espaço para reabilitação de pequenos animais e também para que acomoda animais silvestres, porque a Érica foi lá, deu umas dicas na parte da ambientação lá. Para a gente ter um suporte aí de fisioterapia. Totalmente seguro, inclusive para felinos, né? Então, assim, a gente tem condição de receber cães e felinos e silvestres. E os cavalos, que sem comentários, gente. Enfim, eu estou à disposição para qualquer coisa relacionada a alguma dúvida com relação aos filhotes, né, de Bengal e Savannah, e também da parte de fisioterapia, que também é minha outra área. Não, show de bola. E Rodrigo? O meu é mv.prazeres, _, que é aquele tracinho embaixo, né, RF. É Instagram. Pode me adicionar lá, manda alguma pergunta, que aí eu vou respondendo. Prometo que eu respondo. Uma hora responde, isso é fato. E te encontrar em clínica? Aí eu trabalho no Hospital For Cats, né? Eu sou coordenador de uma das unidades do hospital, a unidade nova que abriu agora na Avenida Brasil, 726. Adorei que tá mais perto agora. A gente puxa a sardinha aqui. Pessoal, eu queria agradecer. Lembram de curtir, de compartilhar ali nossas redes sociais, tudo sobre pet. E até o próximo episódio.